Você acorda, mas não foi você quem decidiu acordar. Acordou porque o despertador tocou, porque o e-mail chegou, porque alguém esperava algo de você, porque o relógio, esse carcereiro invisível, te arrastou de volta ao teatro do mundo, onde você é o protagonista de um julgamento que nunca pediu para participar. Ninguém te disse as regras. Ninguém te explicou as acusações. Mas você sente. Sente no olhar de estranhos. Sente nas redes sociais. Sente quando se olha no espelho e não reconhece quem vê. Franz Kafka escreveu: o processo não sobre leis, mas sobre a falta delas. Não sobre culpa, mas sobre o terror de não saber sequer do que se é acusado. A vida moderna é a continuação dessa angústia. Você não está sendo julgado em um tribunal. Você está sendo julgado em todos os lugares, o tempo todo, pelo algoritmo, pela comparação, pelas expectativas. O mais perverso, você aceita. Você se curva. Você aprende a pedir desculpas por ser quem é, sem saber exatamente o porquê. E esse é o novo tipo de prisão. Uma cela sem grades, sem juízes visíveis, mas onde cada passo seu é monitorado por olhos que você nunca verá. Você não percebeu ainda, mas todos os dias sua mente participa de um tribunal invisível. Ele não tem portas, não tem bandeiras, não tem datas de audiência, mas tem regras. Regras que mudam conforme o humor da maioria, conforme o vento do medo, conforme a estética da aceitação. Você tem que estar certo, mas não demais, para não parecer arrogante. Tem que ser humilde, mas não vulnerável, para não parecer fraco. Tem que ser diferente, mas igual bastante para ser validado. E esse processo nunca termina, porque ele não foi feito para terminar. Ele foi feito para te manter ocupado tentando provar o improvável, que você é digno. Kafka entendeu antes de todos que o verdadeiro terror da vida moderna não é ser condenado. É nunca saber exatamente o que precisa provar. A mente humana não suporta o vazio de sentido por muito tempo. Então ela inventa monstros, inventa autoridades, inventa um juiz invisível, e você começa a agir como se estivesse sendo observado, punido, testado, mesmo quando está sozinho. Sartre escreveu: o inferno são os outros. Mas o que acontece quando o inferno é a imagem que você construiu de si mesmo baseada nos olhos dos outros? Você se transforma num escravo de uma audiência fantasma. Você se adapta, se molda, finge, suprime seus instintos mais profundos. Por quê? Porque alguém pode estar te avaliando. Mas quem? Kafka responderia com silêncio. Porque o ponto não é descobrir quem, é entender que você já está se comportando como alguém que espera ser condenado. E é isso que te mantém pequeno. Você não precisa de grades para viver preso. Precisa apenas acreditar que não pode sair. As maiores prisões da existência não têm muros. Elas têm justificativas. Elas têm rotina. Elas têm estabilidade. E por isso são tão perigosas. Você sente que está tudo bem, mesmo quando algo lá dentro grita que não está. Você aprende a chamar sua cela de casa. Aprende a agradecer por correntes que têm um nome bonito, segurança, reconhecimento, status, mas uma corrente com outro nome ainda é uma corrente, e você foi feito para andar, cair, aprender, buscar. Você foi feito para sangrar de verdade, não para simular sucesso no palco virtual de um mundo em colapso. Talvez você esteja esperando por um veredito, esperando que a vida um dia olhe para você e diga: agora sim, agora você vale a pena. Mas esse momento nunca vem, porque o sistema não é feito para absolver. Ele é feito para manter você em julgamento eterno. Como Joseph K., o protagonista de Kafka, você será levado de sala em sala, de entrevista em entrevista, de selfie em selfie, sem jamais receber uma explicação. E pior, você vai achar isso normal, até que um dia acorda e percebe que perdeu tudo tentando provar algo que nunca foi necessário. A liberdade começa quando você para de esperar permissão. Pare de esperar o juiz que não existe. Pare de buscar aceitação num tribunal que não reconhece sua alma. A verdade é que ninguém vai te salvar. Ninguém vai bater o martelo e declarar sua dignidade. Isso é trabalho seu. E a única sentença que importa é a que você dá a si mesmo. Mas cuidado, porque liberdade também assusta.
Ela exige que você se responsabilize, que você enfrente o caos, que você crie sentido onde antes só havia regras. E isso é o que a maioria não está pronta para fazer. A mentalidade do réu silencioso precisa morrer em você. Essa voz que diz: espere, seja bom, não faça barulho. Alguém está vendo. Essa voz é um vírus, um programa social que te treina a se colocar em último lugar, a viver pedindo desculpas, a evitar o confronto que te libertaria. O verdadeiro crescimento exige confronto, exige questionar a autoridade, exige sair da fila, mesmo que te chamem de louco, porque o preço da submissão é a sua identidade. E se você não define quem é, o sistema define. O caos não é seu inimigo, é o seu chamado. Kafka nos mostra isso com brutalidade poética. O caos não é uma aberração, é o estado natural de quem acorda para o absurdo da existência e decide viver mesmo assim. Você nunca vai saber tudo, nunca terá todas as respostas, mas precisa se mover. Discipline sua mente ou ela será disciplinada por forças externas. Visualize a vida que deseja ou será arrastado por vidas que nunca escolheu. Domine seus instintos ou será escravizado por eles. Essa é a verdade crua, sem adornos, sem aplausos. A clareza não vem com espera, vem com a ação. Você não precisa de mais informação, precisa de coragem. Coragem para dizer não, para sair do personagem, para parar de aceitar o papel de vítima passiva do sistema. Você não é um número, não é um produto, não é uma marionete nesse teatro da obediência. Você é consciência viva, e consciência desperta não precisa de permissão para se afirmar. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda resiste, ainda luta, ainda clama por verdade. Então não ignore isso. Respire fundo, levante a cabeça e inscreva-se neste canal. Não por vaidade, não por número, mas porque este espaço é um refúgio para quem se recusa a viver adormecido. Curta este vídeo se ele falou com você. Compartilhe se alguém que você ama precisa acordar também. Este canal não é entretenimento, é resistência. Você está sendo julgado, sim, mas não pelo que acha. Você está sendo julgado pela sua coragem de viver de verdade, pela sua decisão de romper com o medo, pela sua recusa em seguir um caminho que já foi trilhado por milhões que morreram infelizes. Esse julgamento é justo, porque ele vem de dentro, e você é o único que pode absolvê-lo. Você já parou para pensar quantas vezes se calou por medo de parecer errado? Quantas vezes engoliu um não que queria gritar? Quantas vezes vestiu uma roupa, entrou numa reunião, sorriu num lugar, postou uma foto, não porque queria, mas porque alguém invisível poderia te julgar? Esse é o julgamento mais cruel, aquele que não precisa de tribunal, não precisa de acusação formal. Ele se instala na sua mente e começa a corroer sua vontade, como um ácido lento. Você deixa de viver, passa a interpretar, passa a editar, passa a justificar sua própria existência com provas que nunca serão suficientes. E o mais trágico é que, aos poucos, você começa a achar isso normal. Aceita que viver é se adaptar, que amar é ceder, que trabalhar é suportar, que sonhar é perigoso. Kafka chamou isso de burocracia da alma. Aquele momento em que a vida vira um formulário infinito onde você preenche espaços, responde perguntas, repete padrões, mas não vive, apenas cumpre etapas. Um réu obediente, esperando um dia ser reconhecido como humano. Mas esse reconhecimento nunca vem, porque você está tentando agradar um juiz que nem existe, um sistema que não te conhece, uma multidão que te esquece segundos depois de te julgar. A verdade é brutal, o mundo não vai te salvar. O mundo está ocupado demais salvando sua própria aparência. E você é só mais um nome na lista, enquanto continua tentando provar que merece estar aqui. Mas e se você parasse? E se hoje, neste instante, você decidisse parar de pedir permissão? E se hoje você dissesse: chega, não serei mais julgado por critérios que nunca aceitei, não serei moldado por padrões que não me representam, não serei reduzido a um papel que nunca escolhi interpretar. Isso seria o começo, o verdadeiro começo, o começo de uma existência onde você assume o caos, onde você carrega a responsabilidade do seu nome,
do seu destino, das suas escolhas, onde você troca o conforto da obediência pela glória amarga da liberdade, onde você se levanta, ainda que tremendo, ainda que sozinho, e diz: eu me julgo, eu me perdoo e eu me liberto. Não é fácil, nada que vale a pena é. A maioria vai rir de você, vai dizer que você está se achando, que você mudou, que ficou estranho. E sabe por quê? Porque quem se liberta se torna uma ameaça. Porque quem rompe o padrão revela as correntes dos outros. Porque quem acorda irrita quem ainda dorme. Mas você não nasceu para ser aceito. Você nasceu para ser inteiro, para sangrar com sentido, para errar com propósito, para cair de frente e não rastejar com medo. Você nasceu para atravessar esse processo até o fim, não para vencê-lo, mas para transcender. Yosef K. nunca descobriu por que foi acusado, e talvez você também nunca descubra. Mas se há algo que Kafka nos deixou como legado, é a convicção de que o único caminho digno de um ser humano é aquele em que ele não se dobra diante do absurdo, mas o encara com os olhos nus. A liberdade começa quando você para de querer explicações e começa a escrever sua própria sentença. E se ninguém entender, tudo bem. A verdade não precisa ser popular. Ela precisa apenas ser vivida. E, se você ainda está ouvindo isso, se seu peito apertou, se sua mente disparou, se sua alma foi tocada, não ignore. É a sua consciência batendo na porta. Não deixe ela esperando do lado de fora. Respire fundo, feche os olhos e diga para si mesmo, agora, em silêncio: eu não serei mais julgado sem saber por quem. A partir de hoje, eu sou o juiz, eu sou o veredito, eu sou a liberdade.